O RJTV faz hoje a terceira entrevista da série com os principais candidatos a prefeito do Rio. A ordem desses candidatos foi definida por sorteio com a participação de representantes dos partidos. E eu recebo hoje aqui no estúdio Marcelo Freixo, do PSOL. O tempo de entrevista é de 8 minutos com tolerância de 30 segundos. Candidato, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Márcio. O nosso tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, até 2010 o senhor morava em Niterói e inclusive só transferiu seu título eleitoral aqui para a capital em agosto do ano passado, um ano, portanto. A presidente do seu partido, deputada Janira, chegou a dizer que o senhor seria um nome natural à prefeitura de Niterói, mas veio aqui para o Rio cumprir uma missão. A pergunta é a seguinte: a motivação para ser prefeito do Rio de Janeiro não tem que ser algo maior do que a missão de um partido? Tem que ser a possibilidade da vitória e o desejo da sociedade. E a gente tem plenas condições de chegar no segundo turno. Já estamos em segundo. E, Márcio, eu fui candidato a deputado em 2010. Fui o segundo mais bem votado de todo o estado, com 177 mil votos, dos quais 115 mil só na cidade do Rio de Janeiro. Então, a legitimidade da minha candidatura na cidade, quem deu foi o eleitor. E isso é absolutamente legítimo, honesto. É uma decisão. Nunca fui deputado distrital de uma cidade ou outra, sempre trabalhei com grandes temas, vocês sabem disso. Eu poderia ser candidato em Niterói, que seria uma honra também, poderia ser no Rio de Janeiro. A votação me trouxe, até pela importância dessa eleição no Rio de Janeiro, a ser candidato aqui. Mas é uma questão interessante. Já é o seu segundo mandato como deputado estadual, já são 6 anos de mandato. Isso. Essa experiência na Assembleia Legislativa lhe deu alguma experiência, eu até repito a palavra, para lidar com as coisas da administração de cidade? Buraco de rua, na calçada, lixo, engarrafamentos? Olha, Márcio, de alguma maneira sim, mas eu não acho que esse seja só o único papel do prefeito, né? Eu discordo dessa ideia de que o prefeito seja único e exclusivamente um síndico. O prefeito é quem toma decisões políticas também. Mas é no importante. Trânsito, ele tem que ter competência administrativa. Isso é fundamental. E aí, a competência administrativa vem fundamentalmente da sua capacidade de escolher as melhores pessoas. E nesse sentido, a gente tem toda a condição de ter critério técnico para escolher os melhores quadros, até porque a gente não fez alianças espúrias para chegar ao poder. Nós podemos ir para a academia, nós podemos ir para a COP da UFRJ, escolher o melhor secretário de transporte. Nós podemos aliar confiança política com credibilidade técnica, coisa que outros que estão aliados com 20 partidos não podem. E nesse sentido, não é só uma questão de síndico. As decisões políticas são importantes, o prefeito tem que ter coragem para fazer os grandes enfrentamentos também. Recentemente, o Rio de Janeiro enfrentou 2 grandes greves em setores importantes nas forças de segurança aqui do nosso estado. Em maio do ano passado, os bombeiros entraram em greve, invadiram o quartel central, movimento que teve apoio da população. Isso. Mas em fevereiro deste ano, a gente percebeu que o apoio não foi tão grande assim na população, até porque as pessoas perceberam que era quase que uma chantagem ao governo. Era uma ameaça de greve de bombeiros e parte dos policiais às vésperas do carnaval. Foi aí que surgiu uma conversa telefônica da presidente do seu partido, de novo, a deputada Janira, com o chefe de um desses movimentos grevistas, o Cabo Daciolo, em que ela pedia para ele não encerrar a greve em Salvador, lá havia uma greve de policiais, antes que o movimento grevista começasse aqui no Rio. Como é que o senhor avalia a conduta da sua colega de partido nesse episódio especificamente? Márcio, eu já me posicionei sobre isso publicamente, né? Já dei entrevista e falei no plenário da Assembleia Legislativa. Primeiro que a luta dos bombeiros, você apontou muito corretamente, a luta dos bombeiros era uma luta justa. A população ficou do lado, as fitas vermelhas fazem o carioca lembrar bem do quanto isso foi importante. Mas e a sua deputada? As reivindicações eram justas, a deputada Janira estava do lado correto da luta. E é uma excelente parlamentar. Incentivando uma greve? Não, da defesa da luta dos bombeiros. Nesse episódio, na minha opinião, ele errou. E eu disse isso publicamente na época, não estou dizendo isso agora não. Na época, eu dei entrevista e falei, não acho que esse seja o papel do parlamentar, acho que nesse episódio errou. Isso não invalida a importância que ela tem como parlamentar, que é decisivo hoje no Rio de Janeiro. Essa é uma questão interessante então. Se o senhor foi eleito e enfrentar uma greve num serviço essencial. Ano passado eu lembro, os professores da rede estadual ficaram 2 meses em greve. Sem dúvida, eles têm direito a manifestação, a entrar em greve, mas 2 meses prejudicaram os alunos. O senhor, como prefeito, enfrentando uma greve num serviço essencial, como é que o senhor vai se posicionar? Vai ter pulso firme? Sim, claro, mas o meu posicionamento é anterior à greve. Mas vai valorizando cortar o ponto? O servidor. Vai cortar o ponto? Depende da situação. Aí depende do setor, depende da negociação, depende do que estiver acontecendo. E essa é uma situação que você não tem como prever antes, Márcio. A ideia, o ideal
é que a gente não precisa ter a greve. Hoje tem muita greve porque não tem plano de cargo de salário para o servidor, porque o salário é horroroso, porque não tem diálogo, por isso tem greve. O nosso governo vai ser um governo de valorização do servidor público. A possibilidade de greve com a gente é muito menor do que com qualquer outro. Falar um pouco de programa de governo, que no seu programa de governo o senhor disse que a subvenção, ou seja, a ajuda que a prefeitura dá para as escolas de samba construírem o Carnaval Carioca, essa subvenção vai ser condicionada, me permito a ler, à relevância cultural do enredo. Eu pergunto se essa proposta não significa submeter os enredos das escolas de samba do Rio a uma censura prévia. Essa escola tem um enredo bom, ganha subvenção. Essa aqui, não. Essa não merece dinheiro. É assim? Não, muito pelo contrário. É o respeito ao dinheiro público. Aliás, o dinheiro público que vai para as escolas de samba não tem uma prestação de contas. Ninguém concorda com isso. Tenho certeza que você não concorda com isso. Por que o controle da escola, por que o controle do carnaval hoje é feito pela Liesa? Por que a venda de ingresso hoje tem que ser feita em dinheiro? Para comprar ingresso para a escola de samba hoje, tem que ser em dinheiro, Márcio. Não pode ser em cartão de crédito. Mas por tem que vir controlar por os fax. enredos? Então, não é controlar os enredos. Não é controlar os enredos. As escolas têm toda a liberdade, é só a gente ler direito. As escolas têm toda a liberdade de escolher o seu enredo. Mas se quiser dinheiro público, tem que ter contrapartida cultural, como qualquer artista. Mas isso não é uma censura? O senhor vai dizer qual enredo pode receber dinheiro da prefeitura ou não? Não estou dizendo qual enredo pode receber dinheiro. Qualquer show, qualquer evento cultural que vai receber dinheiro público, tem que ter contrapartida. Qual é o sentido? E qual é a contrapartida que essa escola vai ter que dar? A contrapartida cultural. O carnaval, antes de ser um episódio, antes de ser um evento turístico de propaganda, é uma manifestação cultural do Rio de Janeiro. O senhor vai decidir se o enredo vai receber ou não? não? A Secretaria de Cultura, e não a Rio Tour, pensando só no turismo. A Secretaria, como faz para qualquer outro espetáculo de qualquer outro lugar. Qualquer espetáculo de teatro, de música, de artes... E essa pessoa da Secretaria de Cultura vai ser escolhida por quem? Pelo senhor? O setor da Secretaria de Cultura que vai controlar o carnaval, vai estabelecer critérios junto com os profissionais do carnaval para que o dinheiro público só possa... Qual é o sentido, Márcio, de uma escola de samba que vai fazer o seu enredo sobre a Ilha de Caras, ainda receber subvenção e só está escolhendo Ilha de Caras para poder ganhar dinheiro para a escola de samba? Candidato, é dinheiro público, tem que ter respeito. Nós temos agora 6 minutos e 30 de entrevista, tem mais algumas perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue fazer. No ano passado, surgiram uma série de denúncias quanto à sua segurança pessoal, de ameaças quanto à sua segurança pessoal. Até por conta disso, o senhor foi convidado pela Anistia Internacional para ir para a Espanha, o senhor ficou 15 dias na Espanha. No início até se falou que o senhor ia fazer palestras na Espanha, mas depois a própria Anistia disse que não. Eram reuniões onde seria apresentado, o senhor iria apresentar a real situação das milícias aqui do nosso estado. A questão é que a maneira como o senhor anunciou essa viagem ficou fazendo parecer para muitas pessoas como uma espécie de autoexílio, quando na verdade a viagem tinha só 15 dias. O senhor teve até a oportunidade de desfazer essa impressão numa entrevista à revista Isto É. Mas eu me permito ler, essa entrevista foi dada no dia da sua viagem. O senhor disse, dependendo da situação, pode ser de vez. Esse comportamento não justifica todas as críticas que o senhor recebeu naquela época de uma exploração eleitoral desse episódio? Então, essa parte da Isto É, eu nunca disse isso para o repórter. Até porque quando eu viajei, eu já tinha passagem de ida e volta. Isso está comprovado. Quando eu fui, eu já tinha passagem de volta comprada. Mas o senhor nunca disse dos 15 dias, né? Não, falei 15 dias. Eu tinha 15 dias de saída daqui, por uma razão específica, Mas o senhor falou que a viagem poderia ser de vez? Não, nunca falei isso para Isto É. Não? Nunca falei isso para Isto É. Tanto é que eu tinha passagem de ida e volta comprada antecipadamente. Porque eu não queria ficar lá de vez, porque eu não abro mão da minha luta aqui contra a máfia. Eu quero dizer o seguinte, eu sou ameaçado desde 2008, quando presidi a CPI das milícias, ameaças seríssimas. Em 2011, eles mataram uma juíza, o tempo. Exatamente. Eles mataram a juíza. Depois da morte da Patrícia Ciola, eu recebi várias ameaças. Eu tenho que interromper o senhor agora, então, com 8 minutos e 8 segundos de entrevista. Agradeço muito sua presença. Eu que agradeço. Desejo boa sorte nessa campanha. Obrigado. Amanhã o nosso entrevistado será o candidato Rodrigo Maia, do Democratas.